Por muito tempo na minha vida eu não tive coragem de sorrir. Por muito tempo na minha vida eu não tive coragem de usar short, por causa de algumas cicatrizes que eu carregava no meu corpo, no meu sorriso. E como isso é importante no nosso processo de amadurecimento. Quando a gente assume as nossas cicatrizes, quando a gente assume o nosso amor pessoal. E tem um textinho em Jeremias 30:17 que fala: eis que farei cicatrizar o teu ferimento e curarei todas as tuas feridas. E eu creio que esse é o nosso Deus, né? Cicatriz na Bíblia tem um significado muito intenso, né? Jesus carrega até hoje as cicatrizes nas suas mãos, nos seus pés, e isso é algo que a gente precisa assumir como parte do processo. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu caí de boca no chão, quebrei o dente, aquela coisa normal. E aí quando eu tinha 16 anos, esse dentinho escureceu, central da frente. E nesse processo eu descobri que eu estava com uma reabsorção dentária muito importante. Ao todo eu já perdi o número de cirurgias que eu fiz, tá? Foram muitas cirurgias. Chegou um ponto que eu cansei, que eu não tinha mais nem força para lidar com aquela situação. Coloquei 2 provisórios ali na frente, botei o do lado para ficar igual. Mas eu tinha aquele sorriso travado, né? Eu sorria sempre travando. Acho que até hoje, algumas vezes eu tenho que me pegar me destravando no sorriso, porque eu desaprendi a sorrir por muito tempo. E como era um assunto muito dolorido, que eu passava por um dentista, o dentista não resolvia, era um assunto que eu não conseguia falar dele. Era um assunto que me doía demais, não conseguia nem conversar nem com o Márcio, nem com meus pais. Até os meus 26 anos, acredito eu. E sempre tem aquelas pessoas que algumas vezes com maldade, algumas vezes sem muita intenção, que comentavam a respeito do meu sorriso. Nossa, a coisa mais linda que tem numa pessoa é uma dentição bonita. O que tu tem nesse teu dente? Tu tem um dente podre? Teu dente tá sujo? Enfim, coisas que me constrangiam, né? Que me doíam. E foi um processo muito difícil, porque nessas fases de cirurgia que eu tinha que passar, porque foi uma reabsorção da raiz do dente. Então, tinha que tentar expor aquela reabsorção, que foi pós-queda, pós todo um processo de tentando recuperar aquele dentinho escuro. E nesse processo eu tinha de ficar com o provisório caía, eu sonhava que meu dente caía toda hora, era um horror. Se você já passou com questão de dente, você sabe muito bem do que eu tô falando, é muito difícil. Tu não pode comer uma maçã, tu não pode comer um milho, e tu fica bastante constrangido, né? Mas eu tenho Deus que restaura a minha saúde, que cura as minhas feridas. Então, quando eu tinha 25, 26 anos, não lembro bem, conversando com uma das minhas grandes amigas, grandes e poucas amigas, que é o que efetivamente a gente tem na vida, eu acabei abrindo isso, né, um assunto que eu não falava nem com meus pais, nem com o Márcio, porque me doía, eu não queria mais falar. E ela me falou: Bárbara, eu conheço a pessoa que pode te ajudar, mas para que isso se torne uma realidade, certamente vai ter que deixar os 2 rins lá. E na época eu não tinha a condição financeira que eu tinha hoje, mas sou muito grata, né, pelo meu dentista que me ajudou naquele período, e realmente foi um investimento muito alto. Na época era um valor muito alto, que eu não tinha a menor condição de pagar, porque a gente, graças a Deus, decidiu se sustentar, eu e o Márcio. Logicamente, se eu pedisse pro meu pai, eu poderia, mas não era meu objetivo. Mas Deus tocou tanto a vida daquela pessoa que me atendeu, que ele falou: eu te dou 5 anos para pagar. 5 anos para pagar, mas deixa eu cuidar de ti. E efetivamente ele cuidou, me tratou, resolveu a minha reabsorção, né? Hoje eu tenho uma dentição que me alegra, que eu tenho uma boa autoestima, que eu não tenho nenhuma vergonha do meu sorriso. Por muito tempo eu tive, porque a minha reabsorção foi tão grande que eu perdi todo o ossinho aqui da frente, então o meu lábio ficou baixo, sabe? Ficou uma boca sem sustentação na frente. E ele teve que fazer várias terapias, várias cirurgias, enxerto, plasma, tantas coisas para conseguir restaurar aquela minha estrutura da frente dos dentes, né? E, enfim, foi um processo dolorido, mas que eu tive uma resolução. E nessa caminhada foi difícil lidar com as pessoas que tinham maldade, tentar me ofender com aquilo, mas eu não sei em que momento que meus pais e Deus viraram essa chave na minha vida, e foi muito nova. Eu já falei isso até num vídeo que eu tenho aqui de bullying. Sempre que alguém me criticava, sempre que eu tive uma crítica, alguém que me humilhou, isso sempre me impulsionou pra frente, sabe? Sempre me ajudou a evoluir, a crescer uma pessoa melhor e não fazer com os outros o que faziam comigo. E eu acredito que quando a gente é ferido, quando a gente tem cicatriz, de alguma forma isso nos torna mais misericordioso, sabe? Nos torna mais sensível, nos torna mais... a gente tem mais
empatia, nos faz mais capazes de entender a dor do outro. E da mesma forma que teve do dente, hoje eu sou muito feliz, amo minha dentição, está resolvido, eu também tive uma cicatriz na minha perna. Quando eu tinha, na mesma época quase, gente, quando eu tinha 15 anos, eu fazendo uma atividade física em jejum, eu acabei caindo do transporte e eu perdi a consciência e eu machuquei minhas pernas. E aí depois disso eu fui fazer uma tomografia, porque eu fiquei com as pernas muito machucadas. E aí eu descobri um tumor ósseo, né? Então eu tinha um osteocondroma no meu fêmur, nesse osso fêmur distal, pertinho do joelho. Nesse processo eu descobri que eu ia ter que fazer uma cirurgia, porque ele tinha um risco baixo de malignizar, mas tinha chance de virar um tumor maligno. E foi uma cirurgia muito grande, né? Eu tenho uma cicatriz muito grande, de mais de 20 centímetros na minha perna. E até hoje, quando eu tô assim, com short, uma coisa me perguntam, o que é isso na tua perna, né? Nossa, o que aconteceu na tua perna? Porque a minha cicatriz é uma cicatriz grande e é uma cicatriz um pouco alargada, porque é uma área de muito movimento. E isso me envergonhava por muitos anos. E hoje eu encaro como uma cicatriz da vida, uma demanda que eu vivi, que eu aprendi, que eu cresci e que com certeza me fez uma pessoa melhor, com mais compaixão, né? Com mais flexibilidade, mais sensível a perguntar as coisas para os outros também, porque eu sou muito direta, então eu tenho que ter muito cuidado com a forma que eu me expresso. Então, nesse processo todo, eu aprendi muito, evolui muito, e às vezes a gente olha para a vida de uma pessoa e a gente acha que a vida da pessoa é muito legal, muito fácil e tudo dá muito certo. Na verdade, todos nós temos as nossas cicatrizes, todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos as nossas dores, todos nós temos os nossos traumas. A diferença das pessoas é o que cada um faz com essas coisas, né? A diferença é como você encara e como você reage às suas dores, seus traumas e suas demandas, seus sofrimentos. O que eu busco na minha vida toda é, diante das minhas cicatrizes, me tornar uma pessoa melhor. Então eu queria te perguntar como é que tu tens encarado tuas cicatrizes, como que você tem reagido às suas dores. E queria te animar a crer que existe um Deus que restaura a sua saúde e que cura as suas feridas. Espero ter chegado no seu coração com esse vídeo hoje. Beijão, fica com Deus.